Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje esse vídeo eu vou estar mostrando para vocês tudo sobre IFR ou RSI, como a gente tem o costume de falar. Eu vou estar falando o que é, como interpretar e estratégias na prática, como a gente deve operar utilizando do apoio desse excelente indicador gráfico. De forma bem resumida, o RSI ou IFR, ele vai estar medindo a velocidade e a mudança do movimento do preço, tá? Isso vai indicar se o ativo vai estar sobrecomprado ou sobrevendido, que a gente vai ver mais para frente alguns níveis que a gente identifica se ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Vou mostrar agora para vocês na prática como a gente identifica se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido analisando o IFR. Como vocês podem ver aqui na prática, nós temos aqui duas linhas amarelas que eu traço sempre para a gente identificar no gráfico. Uma é no 80 e a outra no 30. Essas duas métricas aqui é para identificar se o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Todas as vezes que essa linha azul ficar abaixo do 30, mostra que nesta região aqui já está no fim de um movimento, numa possível reversão de movimento. E foi o que aconteceu. Quando chegou aqui nessa região, em menos de 20 minutos, houve uma reversão de preço. E aí, o índice futuro, por exemplo, hoje, chegou a andar 945 pontos, desde que atingiu abaixo do 30. Tá? E observem o seguinte, neste outro ponto aqui, ele quase veio a tocar o 80. E logo em seguida entrou uma venda, uma boa venda, e fez com que o preço, que o indicador fosse suavizado e voltasse para os patamares aqui da região do meio. E agora, como é um final de tarde de pregão, ele tende a ficar lateralizado aqui por um bom tempo. Se a gente analisar aqui o dólar hoje, vocês vão ver também algo bem interessante aqui, tá? Analisando o dólar aqui, por exemplo, hoje, observem que ele começou bem sobrevendido e aí já começou de ir puxando aqui para cima, o que elevou ele lá para o patamar de sobrecomprado. Ele chegou a bater quase 94, 90 e poucos pontos aqui de FR. Então, nesse exato momento aqui, o que é que ele demonstrava? Que existia agora o fim de um movimento de alta e poderia ter alguma reversão, e aconteceu. Essa reversão fez com que o indicador suavizasse e ele voltasse a ficar um pouco lateral dentro desse range de 80 a 30. E aí durante o dia a gente tem esse outro ponto aqui interessante, onde ele mais uma vez chega próximo à casa dos 80 e aí há uma nova inflexão e há uma nova venda que acontece batendo aí seus 25 pontos. Nesse exato momento ele já entra nessa questão da região de sobrevendido, e faz com que você entenda que ali é o fim de um movimento de venda. Então, a partir dali, não quer dizer que você tem que comprar. Não é essa análise que a gente tem que fazer. A análise é, vale a pena manter-se vendido, ele estando sobrevendido? Esse é o questionamento que nós temos que fazer. Então, nesse patamar aqui, eu observo que eu devo o quê? Realizar a operação ou fazer uma bela de uma parcial caso eu esteja vendido. E aí agora, como hoje é praticamente no final do pregão, aqui já são mais de 4 horas da tarde, então ele tende a ficar lateral agora e não deve mais entrar em nenhuma dessas outras duas zonas aí, de 80 nem de 30. Eu não costumo operar nenhum indicador de forma individualizada, mas como eu estou falando apenas do IFR, eu vou admitir que isso seja verdade. Mesmo assim, eu tenho que usar ferramentas que me mostrem além dele, como por exemplo o Price Action, que seria o quê? Um martelo, um candle de comportamento de compra, ou talvez um engolfo, que é outro padrão de candle, para identificar possíveis compras e vendas. Então, não olhe somente o indicador ao chegar no 30, ao chegar no 80. Não, não é isso. Procure nessas regiões e procure um gatilho de candle naquela região. Aqui, por exemplo, você tem aqui, ele rompeu a máxima, mas não rompeu a mínima desse candle, o próximo candle veio, perdeu a mínima que ativou essa venda e ela pode ter pago aí 12 pontos para você, tá? E era uma região que 80 já estava aqui em cima, né? Como vocês estão vendo aqui, está acima do 80. Então, essa sim era uma boa região de venda e aqui houve um gatilho de venda. Aqui,
você vê quase que um doji. E ele está nessa região aqui abaixo do 30. Então mostra que é uma zona de indefinição. Ele não quer mais cair. E aí ele tem o quê? Uma correçãozinha aqui de 8 pontos. E aí ele está fazendo agora uma espécie de um W aqui, que vai ser formado, que vai subir esse dólar. Essa é o que o gráfico está me falando que vai acontecer. Então o recado principal aqui para vocês é o seguinte. O RSI ou IFR, ele é uma lupa. Ele te mostra exatamente a situação daquele ativo. Se você deve entrar ou não comprado ou vendido de acordo com as áreas de sobrevenda ou com áreas de sobrecompra. Fiquem atentos aí e lembre-se, não se opera indicador isolados. Olhe sempre um contexto maior e use o Price Action.